E aí, galera, pela primeira vez a equipe do Santos é rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos, que só dependia dele para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, acaba sendo rebaixado, né, após a vitória do Bahia e do Vasco, né? E a equipe do Santos acabou perdendo por 2-1 para a equipe do Fortaleza. O Santos tentou buscar a vitória a qualquer custo no final do jogo e não conseguiu, né? Acabou que a equipe do Santos foi derrotada em casa diante do seu torcedor. Era a equipe que tinha a possibilidade, né, de sair dessa situação, né, na rodada, né? Um empate, mesmo assim, estaria rebaixando a equipe do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro, já que a equipe do Bahia e a equipe do Vasco venceu na rodada. E o torcedor, né, o torcedor causando bastante confusão na Vila Belmiro. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a repercussão do rebaixamento do Santos, né? Primeiro rebaixamento do Santos em sua história. Mostra jogadores derrotados, né? Expressões derrotadas, chorando, alguns dos jogadores do Santos sentados no gramado e a torcida protestando, aqueles que ficaram nas arquibancadas, muitos já se foram. A tristeza santista também é um assunto absolutamente relevante nessa noite de quarta-feira, Paulo Calçade. Olá, Andrade, companheiros, fãs de esportes, super relevante, né? Porque é um gigante que vai para a segunda divisão, mais um. Vários gigantes do futebol brasileiro já experimentaram, mas quando vão para a segunda divisão, levam a sua história, mas é porque realmente tem problemas. E o Santos, durante muitos anos, apresentou os mesmos problemas desta temporada, mas ele conseguia escapar. E dessa daqui não deu, porque ele não conseguiu o suficiente. O Vasco venceu, o Bahia também. O Santos tivesse vencido, os três com vitórias, estavam disputando para não cair ali, teria descido o Bahia. E não foi o que aconteceu. Então o Santos em casa deixou a oportunidade escapar, era um jogo muito difícil, mas você percebia, com o transcorrer do jogo, que a tensão realmente havia tomado conta dos jogadores, das mentes, dos pés, de todos os jogadores. Então não saía mais nada e o time vai jogar a segunda divisão numa situação muito difícil. A segunda é cruel, a segunda reduz receitas, a segunda é muito difícil se recuperar, ainda mais para um time dessa dimensão, mas o Santos trabalhou por isso. Trabalhou anos seguidos para uma queda e conseguiu em 2023. Essa daqui, Paulo... Essas são imagens ao vivo, agora, viu, Paulo, enquanto você fala. Essa daqui talvez tenha sido, em 21 edições dos pontos corridos, a partir de 2003, a rodada mais emocionante que nós tivemos em todos os tempos. Porque a troca de posições na zona do rebaixamento foi constante. Emoção não significa bom futebol. Até porque na última rodada, para quem está caindo, se exigir bom futebol, podemos até discutir o Bahia. O que o Bahia fez contra o Atlético Mineiro. Mas foi uma emoção que terminou agora, com o rebaixamento do Santos. Oi, André, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. A noite só não é boa, claro, para a torcida do Santos, né? Que ficou com a vaga que faltava no rebaixamento desse Campeonato Brasileiro em 2023 e vai jogar a Série B no ano que vem. É óbvio que a notícia é mais um título do Palmeiras, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mais uma etapa, mais um capítulo da cultura de vitórias que essa comissão técnica chefiada pelo Abel Ferreira conseguiu construir ao longo das últimas 3 temporadas. A prataria é aquilo que existe para ser mostrado, que você pode carregar, sentir com as mãos, registrar com imagens. Aquilo que levou a essas conquistas é o que realmente importa, é o trabalho de fato feito. E esse trabalho a gente pode resumir, eu creio, com a criação disso que eu falei, essa cultura de vitórias, a mentalidade de trabalhar no dia a dia, que manteve a ambição de um grupo de jogadores, um núcleo de jogadores que foi se consagrando desde o primeiro ano que o Abel chegou e continuou, mesmo jogando mal às vezes. Essa temporada, por exemplo, o Palmeiras vai conquistou o campeonato com cerca de 63% de aproveitamento. Não é algo assim tão espetacular, mas terminou em primeiro lugar porque a porta se abriu e o campeão, aquele que tem know-how de conquista, não deixa a porta fechar quando ela se abre. Foi o que o Palmeiras fez. Mas, só para concluir essa minha primeira participação, a gente chegou a essa última rodada com uma dúvida. Uma entre tantas, mas uma principal. Como o Santos não vai
cair, porque parecia que o Santos não ia cair. E por que essa dúvida ela existia? Porque ninguém jogava tão mal quanto o Santos nas últimas rodadas. Perfeito. Quando ficou claro que havia 3, 4 times, entre aspas, concorrendo ao rebaixamento, porque ninguém concorre a isso, né? Você, infelizmente, termina nessa posição. O Santos era o time que pior jogava. E, de certo modo, isso ficou evidente na noite de hoje com uma derrota em casa para um time que era melhor que o Santos, que foi digno, que foi competitivo, que foi sério, que tratou o campeonato e os demais participantes com respeito e venceu o Santos com méritos. Até com um gol que, se você pensar que o Santos foi rebaixado no Brasileirão Rei, no primeiro campeonato brasileiro sem o Pelé, esse segundo gol do Fortaleza não é exatamente o gol que o Pelé não fez, mas lembra o gol que o Pelé não fez, o que torna a noite de hoje ainda mais cruel para o Santos e para o Santista. Mas, de novo, o Santos só pode reclamar de si próprio. Imagens ao vivo da Vila Belmiro. O Palmeiras vai erguer a taça daqui a pouquinho, tá? Nós entramos no ar antes, não faz nenhum sentido a gente começar falando do Palmeiras, que é o principal tema do programa, enquanto o Palmeiras não erguer a taça. Então, por isso, nós estamos aproveitando essas imagens ao vivo da Vila Belmiro e fazendo aquilo que nos cabe jornalisticamente, que é registrar e comentar o primeiro rebaixamento da história do Santos no Brasileirão Rei. O Brasileirão que homenageia Edson Arantes do Nascimento. Os jogadores, nesse momento, vão para os vestiários. Reparem na chuva, né, de paus e objetos. Ainda bem que tem aquele túnel ali inflável, que ajuda um pouco, né? Para que os jogadores não estejam tão expostos ao que voa das arquibancadas. Eles ficaram por um tempo sentados e alguns até chorando no gramado. E nesse momento, em bloco, mais ou menos em bloco, os jogadores resolvem deixar o gramado, se arriscam ali e deixam o gramado sob muitos e muitos protestos. Vitor Birner, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, André, professor Calçado, Jean. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Ninguém vai poder dizer que faltou luta do time do Santos. Ninguém vai poder dizer que a quantidade de erros de gestão de algum clube foi maior que os erros de gestão do Santos. Alguns clubes erram tanto quanto o Santos, mas não são todos que, obviamente, caem. O Santos está flertando com isso há bastante tempo, né? Campeonatos estaduais muito ruins, né? A dificuldade de construção do elenco, trocas de técnicos com características completamente diferentes, incapacidade de observação do projeto. E o Santos concorria nessa última rodada e o Santos podia ter escapado se vencesse o jogo. Então, obviamente que depois do resultado definido fica muito mais fácil falar, mas o Santos concorre com SAFs. Uma que promete mais, a do Bahia, que está disposta a investir mais no time, que parece um pouco mais preparada, e uma que a gente ainda não entendeu muito bem, a da 777 do Vasco da Gama, que foi buscar um técnico experiente para tentar liderar a melhora da equipe no campeonato e conseguiu, na última rodada, o feito depois do primeiro turno de não ser rebaixado, o Vasco. O Bahia foi buscar o Rogério, né? O jogo do Bahia hoje é um jogo histórico para o Bahia. Um jogo histórico. Pega o Atlético numa fase excepcional, que é melhor que o Bahia, ultra pressionado e ganha com bastante sobra. E quando o Atlético empata o jogo, a impressão que eu tinha, agora esse time do Bahia vai emocionalmente desmoronar. Não, o Bahia foi lá e buscou mais 3 gols. Era para ter feito mais que 1-0, 2-0, 3-0 antes de sofrer o empate. Então o Bahia conseguiu lidar com a situação, o Vasco conseguiu lidar com a situação e o Santos não conseguiu. Até porque se você olhar o andamento do jogo, quando o Santos empata o jogo com o Fortaleza, na Vila fervendo, você fala, vai virar esse jogo, vai no ambiente, vai de algum jeito, vai no coração, vai virar. Não consegue. E toma um gol, quase do meio de campo ali, que é um gol que fecha a temporada de um jeito, com uma assinatura marcante, né? Porque é um golaço dentro de casa. Então, assim, é muito triste para o Santos. O Santos é um gigante do futebol mundial. Você pega a história do Santos, não precisa nem falar. Você olha os jogadores do Santos que passaram na equipe nos últimos anos. Rodrigo,
Bruno Henrique, Gabigol, Neymar. Só para falar jogadores de frente que vêm aí desse século e diante, para não falar de um Lucas Veríssimo, outros jogadores ali de nível muito alto. O Santos vendeu esses jogadores e não soube o que fazer. Com dinheiro, como não soube o que fazer com muitas outras situações. E infelizmente para o Santista, o ano que vem é de segunda divisão, com pouco dinheiro e sem um time à altura da sua camisa, da sua tradição. Depois do Jean Oddi, nós vamos mudar para o título do Palmeiras. Será o primeiro tema mesmo para valer. E nós ainda dentro desta edição do Linha de Passe. Galera, simplesmente essa diretoria acabou, né? Essas péssimas administrações da equipe do Santos nesses últimos anos aí acabaram com a equipe. É uma coisa que já estava sendo ensaiada há muito tempo, esse rebaixamento da equipe do Santos. Todo mundo sabia que a qualquer momento poderia chegar. Se você contar nos últimos 3 anos, a briga da equipe do Santos é para não ser rebaixado, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, e agora conseguiram o que eles queriam, que era cair para a segunda divisão. O Santos tem um elenco que tem jogadores que não respeitam o time, não respeitam o tamanho do Santos. Tem jogadores aí que jogam no Santos e acham que é maior que o clube. O Soteldo, eu acho que ele não conhece a história do Pelé, né? Porque o Pelé foi o cara que botou o Santos no mapa do mundo, né? O Santos tem essa grandeza toda graças ao Pelé, né? E hoje, né, tem esses jogadores medíocres aí que acham que são melhores que o time, né? E deu no que deu, né? A equipe do Santos chega para essa última rodada, até que tentou, né, mas não conseguiu, né? O Santos só dependia dela, estava jogando em casa, jogando diante do seu torcedor e consegue perder. Perdeu de 2-1 para a equipe do Fortaleza. Como Bahia e Vasco venceram, a equipe do Santos é rebaixada, né? A equipe que tinha a menor porcentagem de ser rebaixada foi rebaixada, que é a equipe do Santos. O Bahia precisava vencer, precisava de tropeço de uma das duas equipes, como eu já tinha dito em outros vídeos, né? O Santos, para ser rebaixado, precisava que o Bahia e o Vasco vencessem. Foi o que aconteceu. O Bahia e o Vasco venceu e o Santos não venceu. O Santos só precisava fazer seu dever. O Santos vencia, continuava a mesma coisa na tabela de classificação. Mas o Bahia conseguiu uma vitória também grande, também 4-1 contra o Atlético Mineiro, e rebaixou a equipe do Santos para a segunda divisão. Agora o Santos vai ter que se reconstruir, né? Eu espero que a nova diretoria que vai assumir o clube tenha um pouco mais de responsabilidade, não só em contratações, mas também na parte financeira e de estrutura também da equipe, porque não adianta ficar contratando esses caras que só querem sugar o clube, só querem ganhar dinheiro. Entendeu? Futebol mesmo, nada. Trouxeram o tal de Lucas Lima. Não sei o que esse cara fez no Santos esse tempo todinho, só para ganhar dinheiro, né? Eu espero que o contrato dele não seja renovado. E um tipo de jogador desse aí não dá para contar para a próxima temporada. A culpa não é dele, obviamente que não, né? É um conjunto, né? O conjunto em si aí da equipe do Santos, né? Agora vai disputar a Série B, vai ter um orçamento pequeno. E lembrando, Série B é muito difícil. Eu acredito que vai ser mais difícil para o Santos do que a Série A. É uma competição muito competitiva, muitas equipes boas, muitos gramados ruins também para poder jogar. Então o Santos vai ter esse desafio todo. Agora vamos ver, né, na próxima temporada como que a nova diretoria vai montar o elenco do Santos para poder disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a Série B não dá para vacilar, né? Então vamos aguardar aí os próximos passos do Santos. O torcedor fica bastante triste. Eu acho que até o torcedor não fez assim tanta confusão. Pensei que seria bem pior esse rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores ali mostrando que está triste, mas alguns jogadores ali também fizeram por onde também a temporada inteira, né? Principalmente Soteldo, que na minha opinião não teve assim boa fase no Santos nessa temporada. E é isso aí. O Santos agora vai para a segunda divisão. Espero agora que a diretoria tome vergonha na cara e consiga fazer um bom trabalho aí na próxima temporada de 2024. Lembrando, o Santos na próxima temporada não tem nada a disputar. Não disputa a Copa do Brasil. Só vai ter campeonato estadual e campeonato brasileiro.